Bom dia, prezados espectadores e prezadas espectadoras de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Hoje eu sou o entrevistador e o entrevistado, porque a moça que eu ia entrevistar ficou doente e não pôde vir. Então eu vou falar para vocês de 3 coisas que eu acho interessantes, espero que vocês também achem. Vou falar um pouquinho do meu jornal impresso, Jornal Alternativo. Vou falar de uma coisa que um médico há uns anos atrás me recomendou fazer e divulgar, e que eu comecei a fazer, achei muito interessante e divulgo até hoje. E também vou falar de cursos de terapias holísticas, que eu vou ministrar aqui na TV Pax e em vários outros espaços que me convidaram para dar os cursos. Inicialmente eu vou falar desse jornal, a última edição que saiu na semana passada do Jornal Alternativo, meu jornal impresso, que está comemorando neste mês 17 anos de existência. E há muitos anos eu gosto muito das crianças, e há alguns poucos anos atrás eu li um estudo científico que eu achei impressionante. O estudo dizia que as crianças até os 7 anos de idade, num dia, elas aprendem 25 vezes mais coisas que qualquer adulto, porque elas usam o cérebro inteiro. E os adultos têm a tendência a usar muito mais, ou quase que apenas, o hemisfério racional, o lado esquerdo do cérebro. Então eu achei interessante, porque eu acho as crianças hoje muito, muito inteligentes, né? E gosto muito de brincar, de conviver com elas. E eu tenho um netinho biológico, que está com 1 ano e meio, e tenho 2 netinhas não biológicas, mas que me adotaram como vovô postiço. Elas são netas a minha última ex-esposa. E eu acho as 2 muito interessantes. A Beatriz tem 8 anos, é muito inteligente, ela já escreveu uma matéria para o meu jornal impresso, e agora está escrevendo um livro, o que eu acho fantástico, com 8 anos de idade, né? E a Clara tem 5 anos de idade. O mês passado, 2 semanas atrás, eu dei um livro de presente para a Beatriz, que o título era Orações para Crianças Fazerem para Deus. Eu achei muito interessante o título do livro, olhei o livro, achei interessante e resolvi dar para a Beatriz, que já lê bastante bem. Aí eu vi um outro livro que eu achei interessante também, que se chama Primeiro Ano. Aí eu pensei, a Clarinha está no pré-primário, ainda não está no primeiro ano, mas vou dar para ela, aí quando ela chegar perto do primeiro ano, aí ela pode começar a ler e a fazer os exercícios que o livro tinha, exercícios bem interessantes, com números, com palavras e com desenhos. E aí eu levei os livros para as 2 na casa delas, e achei uma coisa engraçada, que a pequenininha, a Clarinha, de 5 anos, ela olhou o livro, achou interessante e pediu para a avó acompanhá-la na observação do livro. Aí a avó dela, Sofia, explicou um pouquinho, alguns exercícios, e ela começou a fazer os exercícios, tem 5 anos de idade, está no pré-primário, e ela resolveu problemas de números, problemas de palavras, problemas de desenhos. Eu fiquei impressionadíssimo e escrevi uma matéria sobre esse caso dela aqui no jornal, nessa edição, e coloquei uma foto dela que a mãe dela me deu. E uma coisa super curiosa
Eu mandei o jornal para ela ontem, a mãe leu a matéria, mostrou para ela a foto, e ela disse que ficou super feliz. E aí ela falou para a mãe dela: mamãe, eu vou levar o jornal para as minhas amigas e para as minhas professoras e vou dizer para elas que eu fiquei famosa. Eu achei muito interessante uma menina de 5 anos falar essas coisas. E aí, outras matérias que eu comento rapidinho com vocês, tem uma matéria com a Carmen Ballesteiro, a criadora e coordenadora aqui da Pax Universal, e tem muita coisa interessante do trabalho dela, que é sempre muito interessante, né? E eu falei das terapias holísticas, energéticas e práticas corporais que eu dou cursos e eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei nisso, né? Eu dou curso de yoga para os olhos, vou explicar depois para vocês, radiestesia radiônica, cura prânica, yoga no computador, neuróbica e ginástica cerebral, e também uma de cromoterapia causal. E tem uma matéria também sobre a Maiara, que eu entrevistei aqui na TV há pouco tempo, e que ela faz uma apresentação aqui, palestra de yoga do riso aqui na Pax. É às sextas-feiras, quinzenalmente. Vai ter essa semana, na sexta-feira, agora, dia 15. Dia 15? Hoje é 11? Não, dia 13. E depois tem no dia 27 deste mês, das 11 ao meio-dia. Eu vou vir essa semana que eu quero assistir o yoga do riso, que eu já vi algumas sessões de yoga do riso, yoga da gargalhada, e achei muito interessante, porque hoje eu não tenho muita oportunidade de rir bastante, e rir faz muito bem para a saúde. Então, eu vou assistir esse trabalho da Maiara de Castro e depois eu conto para vocês. Tem também matérias sobre a Cristina Pinho, que faz um trabalho muito interessante, como tem aqui na Pax, que é meditação pela paz na Terra. E com certeza a Terra está precisando de paz, né? Tem várias coisas, se vocês quiserem. Tem uma matéria feita por um médico, o Dr. Fernando Binhardi, que é um médico especialista em idosos, mas tem um trabalho muito interessante com homeopatia, indica meditação para os idosos, porque ele diz que é muito interessante, e também sugere que os idosos tenham bastante contato, ou pelo menos um pouco de contato com as coisas naturais. Não só morarem numa cidade que tem normalmente pouca coisa assim natural em termos de plantações, né? E ele diz que para os idosos faz bem passar um final de semana por mês num lugar assim da natureza, né? E a matéria dele é muito interessante. Quem quiser, que não conhece o jornal impresso e quiser conhecer, pode me telefonar que eu envio para a pessoa pelo correio para ela conhecer. O meu telefone é 3063 1115, o meu nome é Roberto Inácio. E também pode mandar um e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Agora eu vou contar para vocês isso que um médico muito interessante, Dr. Tiago, uma pena que ele saiu de São Paulo, foi o primeiro médico que me deu orientação para ter bastante cuidado com a alimentação e procurar chegar numa alimentação saudável, porque a alimentação é fundamental para a nossa saúde física e mental. Eu era bem guloso, gostava de
comer, fui muito bom cozinheiro, tive até um restaurante, mas gostava de fazer e comer comidas gostosas, não me preocupava com comidas saudáveis. Agora eu me preocupo muito mais com as comidas saudáveis e estou frequentando muito mais restaurantes vegetarianos que têm uma alimentação mais saudável e também, curiosamente, tem preços bem menores do que a grande maioria dos restaurantes de São Paulo. Então, esse mesmo médico, Dr. Tiago, me recomendou que eu divulgasse um diário das coisas boas que acontecem na vida da gente. E ele explicou, é difícil de a gente entender, mas as pessoas guardam na memória praticamente só as coisas ruins que aconteceram nas vidas delas. E quando a gente fica fixado nas coisas ruins, fica chamando mais coisas ruins para acontecerem na nossa vida. E se a gente fica ligado nas coisas boas que acontecem na nossa vida, aí fica melhor. Então, eu estou sugerindo que as pessoas, você começa já, Roberto, escrever um diário das boas coisas que acontecem na vida da gente. E você divulga no seu jornal. Eu comecei a fazer um diáriozinho das boas coisas que aconteceram na minha vida, achei interessante e divulguei isso. Então, vou contar para vocês algumas coisas que eu marquei que foram muito interessantes na minha vida. Eu trabalhei muitos anos como jornalista nos grandes jornais e revistas, como publicitário, trabalhei uns anos como professor de criatividade em faculdades de publicidade e tive muitos empregos variados e diferentes. Quando eu estava perto dos 50 anos, eu tive um restaurante na praia de Paúba, no litoral norte. Foi um trabalho interessante e foi bem interessante também, porque nessa época nasceu a minha filhinha, aí filhinha biológica, né? E aí eu passei a trabalhar no restaurante, que era na praia, né? Na sexta, sábado e domingo, e ficava com a minha filha Roberta de segunda a quinta. Então, eu tive uma experiência ótima com a minha filha e com algumas sobrinhas dela, que ela tinha umas irmãs de um outro casamento da mãe dela, que eu também ajudei a criá-las quando elas ainda eram razoavelmente pequenas. E aí, quando eu vendi o restaurante, eu pensei, agora eu vou procurar montar um negócio de uma coisa que eu goste muito e que seja uma coisa tranquila para a minha idade. Não sei porquê, eu achei que estar perto dos 50 anos já era muita idade. Hoje eu tenho 74 e não acho muita idade, não. Aí eu resolvi, porque eu gostava muito de ler, eu resolvi montar uma livrariazinha. Agora, uma coisa curiosa, que até essa época, que foi aí na década de 80, eu nunca tinha lido nenhum livro sobre espiritualidade, meditação, terapias holísticas. Só era metido em assuntos intelectuais. E aí aconteceu uma coisa curiosa, das coisas que eu chamo de coincidências entre aspas. A minha esposa na época, Andréa, chegou um dia para mim e disse, Roberto, faz um favor para mim, faz um anúncio da minha confecção para eu divulgar no programa do Gasparetto, numa rádio que ele faz um programa. Aí ela pediu isso porque ela sabia, né, que eu fui publicitário. Aí eu disse, mas Andréa, fazer anúncio de confecção de roupas femininas num programa de rádio
do Gasparetto, que fala muito em assuntos espiritualistas e espirituais, será que é bom? Ela disse, não, eu não estou querendo grandes resultados de venda. Eu estou querendo ajudar o Centro Espírita do Gasparetto, que é muito interessante. Eu disse, tá bom, então eu vou ouvir um programa dele para fazer o teu anúncio. Aí eu ouvi o programa do Gasparetto na Rádio Mundial, que na época ainda chamava Rádio Difusora. Achei interessante e perto do fim do programa, ele deu uma dica de um livro e disse que todo o programa ele indicava livros muito bons. Eu achei interessante e aí falei com a minha esposa da época, André, eu acho mais interessante, já que eu estou com uma livraria nova, fazer anúncio de livros, que ele indica livros, né? Então daria o contato aqui com a minha livraria. Ela disse, tudo bem, então eu vou pagar os anúncios para a sua livraria durante 3 meses, depois você decide o que você quer fazer. Eu achei interessante, né? E falei com a assistente do Gasparetto e falei para ele dar indicação dos livros que ele gostava e citar a minha livraria. Aí teve o primeiro livro que ele indicou e várias pessoas ligaram para a livraria e disseram, olha, eu queria mais informações sobre o livro que o Gasparetto indicou, saber o preço, o assunto, para eu comprar. Aí eu tive que explicar que eu não tinha lido ainda o livro, não tinha o livro na livraria, ia comprar o livro e dar as indicações. O livro chamava Alegria e Triunfo. Eu comprei o livro da editora, li, comecei a ler, achei muito interessante, que é um livro que fala em espiritualidade, em alegria e em bons resultados na nossa vida prática, inclusive em termos financeiros. Eu achei isso muito interessante, né? E passei as informações para as pessoas que tinham ligado. E aí eu fiquei pensando, puxa, vai ter um livro por semana que o Gasparetto vai indicar, eu vou ter que ler bastante para dar as dicas para as pessoas. Aí a minha surpresa é que não era um programa uma vez por semana, eram 3 programas, então eram dicas de 3 livros por semana. Então, em 3 meses, eu tive que ler primeiro para dar as informações para clientes e depois, porque eu gostei muito, eu li em 3 meses 36 livros, todos sobre espiritualidade, meditação, terapias holísticas, coisas que eu nunca tinha lido, e eu gostei de todos e houve bom resultado de vendas na livraria e eu pensei comigo mesmo, agora vou ler muito esses livros, praticamente só vou ler desses livros e pôr na livraria aqui, porque eu estou gostando muito do assunto. E foi assim que eu entrei no esquema da espiritualidade e achei tudo muito interessante. Quando acabou o contrato de 3 meses de divulgação da minha esposa, eu falei com a assistente do Gasparetto, como é que eu faria para continuar. Ela me deu os dados e falou uma coisa curiosa. Olha, seu Roberto, se o senhor tiver algum amigo que queira fazer programa na rádio, pode falar para ele que eu estou com um horário. Aí eu disse, quanto é que custa, como é que é? O preço era bom e era um programa semanal de meia hora. Aí eu resolvi fazer isso, mas como eu também não tinha experiência com fazer programas de rádio, deu uma coincidência que eu encontrei um amigo, falei nisso para ele, ele disse, eu tenho muita experiência de programas de rádio, trabalhei bastante tempo fazendo programas de rádio,
se você quiser, eu vou com você. Eu digo, eu quero sim, porque eu não tenho experiência. E aí foi uma coisa muito curiosa, porque eu convidei uma pessoa para ser entrevistada, que era ligada nos Anjos, e tinha boa experiência, porque ela já tinha trabalhado em teatro, e eu pensei, bom, ela tem experiência de divulgação, de rádio, de TV, então a entrevista é fácil, mas vou deixar que o meu amigo faça mais perguntas que eu. Curiosamente, ele não fez pergunta nenhuma, eu é que tive que fazer todas as perguntas. E ele participou de uns 4, 5 programas e não fez nenhuma pergunta. E aí eu é que fui aprendendo, e aí foi interessante, porque eu fiquei na rádio, que depois virou para a Rádio Mundial o nome, né? Eu fiquei 12 anos fazendo entrevistas com terapeutas. Então é uma coisa curiosa, eu entrevistei semanalmente durante 12 anos terapeutas, então conheci muitas terapias assim, das entrevistas, né? E agora o jornal impresso, o jornal alternativo, tem 17 anos, também entrevisto sempre muitos terapeutas. Então, nesse tempo aí, de trabalho diferente, eu já entrevistei mais de 1.500 terapeutas. E gostei muito e recebi sessões de terapias de muitos dos entrevistados. E aí aconteceu mais uma coisa curiosa e boa. Eu estava fazendo programa na rádio, né? Tinha a livraria. Aí eu pensei, tinha experiência de publicitário, né? Aí eu pensei, vou procurar uma editora que tenha livros nessa faixa que eu trabalho agora, de espiritualidade, de terapias, ver se eles querem fazer um anúncio, eu divulgo livros deles. Entrei em contato com a Ground Editora, que tinha livros muito interessantes nessa área, e perguntei se eles queriam anunciar livros deles. E a gerente que atendeu o telefone disse, não, Roberto, nós não fazemos publicidade. Nós podemos fazer o seguinte, se você quiser. Nós vamos ter um curso de cura prânica que nós fazemos aqui na nossa livraria também. Era editora e livraria, né? E se você quiser, você pode divulgar o curso no seu programa na rádio e faz o curso gratuitamente. Eu achei interessante, ela me explicou que era cura prânica, eu não entendi bem, mas resolvi fazer o curso. Aí eu fiz o curso com a orientadora, que depois ficou muito minha amiga, gostei do curso, mas não fiquei pensando assim que iria praticar muito a cura prânica. Mas foi uma coisa curiosa, o curso era um sábado inteiro e um domingo inteiro. Quando eu cheguei em casa no sábado, essa minha esposa André estava deitada, eram 7 horas da noite, eu disse, puxa, está com sono? Ela disse, não, estou com uma dor nas costas tremenda, por isso que eu estou deitada. Eu digo, então posso tentar fazer o que eu aprendi hoje para você, ver se ajuda um pouquinho. Aí eu fiz um pouquinho, né, de cura prânica para ela, e depois fui tomar banho. Quando eu voltei, ela disse, nossa, melhorou muito a minha dor. Aí eu fiquei impressionado com esse curso, né? E no domingo, várias pessoas, os alunos, né, comentaram que tinham praticado, parentes e amigos, e tinham tido bons resultados. Eu fiquei impressionado no domingo, também achei muito bom o curso, mas não fiquei pensando que iria trabalhar com terapeuta. Mas aí, mais uma coisa curiosa. Na segunda-feira, a senhora que trabalhava na livraria comigo não foi trabalhar. Na terça também não.
Eu achei estranho, porque ela era muito séria, não faltava nunca, né? Ela só foi trabalhar na quarta-feira. E aí, para minha surpresa e um pouco de susto, ela chegou com o rosto muito inchado. E eu falei, Graça, isso aí deve ser coisa de dentista, né? De dente, você já foi? Ela disse, eu fui, seu Roberto, mas o dentista disse que não pode me tratar devidamente porque eu estou grávida. Aí eu falei para ela, olha, eu posso fazer uma energização que eu aprendi nesse final de semana, ver se ajuda um pouquinho você. Aí ela disse, o que é isso? É espiritismo? Se for espiritismo eu não quero. Eu digo, não, é uma terapia energética, eu vou fazer um pouquinho em você. E eu lembrei que a orientadora do curso tinha dito que quando a gente fizesse cura prânica numa mulher grávida, tinha que fazer rápido e delicadamente para não afetar o fetinho. Então eu fiz só uns 7 minutos da cura prânica nessa moça aí, a Graça. E aí ela foi para frente, de onde estava a área da livraria, e eu fiquei atrás do escritório que tinha os telefonemas para dar. Uns 40 minutos depois eu disse, vou dar uma olhada na Graça, ver se a coisa ajudou um pouquinho. Quando eu cheguei, ela estava telefonando, estava no telefone, e ela fez assim para mim, sinal de positivo. Quando ela desligou, eu cheguei perto dela e fiquei assim, perplexo. O inchaço tinha sumido totalmente. E ela disse, seu Roberto, não sei o que o senhor fez, mas a dor passou e o inchaço também. Eu fiquei impressionadíssimo, não fiquei achando que eu é que tinha virado santo, fiquei achando que a terapia era muito boa. Aí também, outra coincidência, na mesma semana tive mais 2 atendimentos de pessoas conhecidas, com excelentes resultados. Aí eu virei um super fã da cura prânica, comecei a estudar muito o livro, praticar e estudar outras coisas que tinham dado origem a essa cura prânica. O yoga, o Qigong da medicina chinesa, né? Aí eu comecei a estudar muito esses assuntos e achei muito legal. E comecei a atender as pessoas, fiz o curso depois, o segundo curso da cura prânica, e uns meses depois fiz um curso com o senhor que tinha criado essa terapia, o Showa Kokusui. E aí, logo depois eu comecei a dar cursos também, como eu tinha tido experiência como professor de faculdades, me convidaram a dar cursos, eu dei cursos, e aí também, na sequência, continuei com a livraria, abri um espaço com outros terapeutas fazendo terapias, e fiz vários cursos, fiz curso de reiki, radiestesia, radiônica, mão sem fronteira, cromoterapia causal, fiz muitos cursos e fui praticando alguns e achando interessante. E aí aconteceu mais uma coisa curiosa, o que eu chamo de coincidências entre aspas. Várias pessoas, eu continuava fazendo programa na Rádio Mundial, várias pessoas ligavam e perguntavam se eu conhecia um óculos que não tinha grau, era cheio de furinhos e que era ótimo para melhorar a visão. Eu não conhecia, é esse óculos que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Eu não conhecia, fiquei com curiosidade, mas passaram vários meses e eu não consegui descobrir onde tinha esses óculos. Aí, curiosamente, um rapaz que ia na livraria, no meu espaço, assistir palestras, ele chegou um dia e me disse, seu Roberto, será que o senhor pode me ajudar a aprender a fazer exercícios para os olhos? Aí eu disse, mas Ricardo, eu não conheço exercício para os olhos. Eu conheço
cura prânica, né? Mas exercícios, o que é isso? Ele disse, eu ganhei um livro sobre isso, do Gasparetto, mas a minha família não quer me passar, e eu não consigo enxergar bem, eu estou com muito problema de visão, estou quase cego, então não consigo ler o livro, né? Então eu queria que o senhor me ensinasse os exercícios. Eu digo, mas então só você me trazendo o livro para eu conhecer. Aí era um livro do Meyer Schneider, eu li para ajudar o rapaz, né? Achei interessante. E eu também já usava óculos de grau há muitos, muitos anos, desde criança, né? Então, eu comecei a ensinar os exercícios para o rapaz e fiquei pensando, puxa, seria interessante esses exercícios eu praticar e descobrir aquele óculos furadinho. E aí foi muito interessante que um amigo, Edson Hiroshi, chegou um dia na minha livraria e disse, Roberto, você conhece o óculos furadinho, que chama também yoga para os olhos? Eu digo, não, Hiroshi, várias pessoas me falaram, mas não conheço. Aí ele tirou um do bolso e disse, olha, é esse aqui, eu estou fazendo esse óculos, e eu gostaria que você divulgasse no jornal, e a gente faria uma parceria de revender esse óculos. Eu achei interessante, aí fiz também, pegando o livro do Meyer Schneider e outros livros que eu conheci de exercícios para os olhos, eu escrevi um livretozinho com os exercícios e comecei a divulgar no jornal e a revender junto com o Hiroshi. Depois o Hiroshi saiu de São Paulo, eu fiquei fazendo sozinho. E fui fazendo os exercícios, tendo bons resultados, e fiquei admirado porque conheci pessoalmente 3 pessoas que se curaram de cegueira quase total fazendo os exercícios. Aí eu fui sentindo que eu fazendo os exercícios, a minha visão estava melhorando. Aí eu fui me entusiasmando com isso e fui escrevendo esse livro Yoga para os Olhos. Não só com os exercícios que terapeutas e livros tinham me ensinado, mas fazendo orientações sobre meditação, relaxamento, exercícios, práticas corporais e práticas mentais que são boas para a nossa saúde e para os nossos olhos também. E tive excelentes resultados. Eu usei óculos de grau uns 58 anos seguidos e já tem uns 4, 5 anos que eu não uso mais óculos de grau e enxergo bem. Então achei muito interessante, eu divulgo muito e revendo também o livro Yoga para os Olhos, com os exercícios, e o óculos furadinho. Então, é isso que eu marquei no meu diário das coisas boas que acontecem na vida da gente, que foi a orientação do médico, né? Para a gente se fixar nas coisas boas e assim a gente vai ter mais coisas boas. E como hoje há uma negatividade muito grande no Brasil, com esses problemas políticos e muita besteira também que vão divulgando por aí, então acho que é muito interessante vocês começarem a escrever um diáriozinho das coisas boas que acontecem na nossa vida, porque também acontecem coisas boas, com certeza. Eu contei várias para vocês, né? Como as coisas foram me levando para essa fase que é perfeita para mim, da espiritualidade e das terapias holísticas. E aí escreve um diáriozinho simples, né? E é curioso que as coincidências vão acontecendo mesmo. Então agora, quando eu cheguei aqui na Pax, eu olhei alguns livros, porque a livraria da Pax tem os livros ótimos da Carmen Ballesteiro
e vários outros também muito, muito bons. E eu peguei um que fazia tempo que eu não via, Meditando com os Anjos, e eu sempre abro os livros que eu gosto, numa página qualquer, para ver o que diz, para ver se há alguma mensagem para mim. E eu abri esse Meditando com os Anjos, e a frasezinha para nossa orientação era assim: eu estou sempre atenta, muito ligada e muito satisfeita com as coisas boas que acontecem no momento presente da minha vida. Eu digo, puxa vida, é o mesmo assunto que eu vou falar no programa do Jornal Alternativo na TV Pax. De fato, tem muita coisa, né, que a gente tem que ir marcando, né? E eu vou marcando tudo isso e vou falar para vocês um pouquinho dos cursos que eu dou, né? A cura prânica eu dou, já formei muita gente teve muito bons resultados também, né? E dou o curso de radiestesia e radiônica, que é a gente trabalhar com um pêndulo para fazer análises de situação de uma pessoa que a gente está atendendo, da gente mesmo, de um amigo, para ver a situação física, mental e até outras coisas que a gente pode pendular e ter os resultados. Então, e de radiônica são gráficos que também a gente pendula, ver se são bons para a gente ou para alguma pessoa, gráficos radiônicos que transmitem energia natural para a gente ou para as pessoas que estão à distância. E eu acho isso muito interessante. Também fiz um curso chamado Cromoterapia Causal, que também é muito interessante. Tem uma mesinha radiônica que a gente pendula e vê qual o problema físico e mental que a pessoa está enfrentando, e podemos fazer com a própria mesinha radiônica um tratamento para a pessoa. E tem uma coisa muito interessante, que com essa mesinha radiônica a gente pode transmitir para outras pessoas músicas clássicas, músicas especiais, para transmitir boa energia para as pessoas, porque música também pode ter muito bons resultados. Claro que não as músicas que estão aparecendo hoje, que eu acho muito ruinzinhas. Aí é melhor trabalhar com as músicas as músicas clássicas, né? O Beethoven tem músicas que fazem muito bem. Então também dou esse curso, Cromoterapia Causal, com satisfação. E agora, há alguns anos, eu criei um cursozinho, aproveitando yoga para os olhos, e o que eu conheço, eu também pratico yoga, Qigong. Eu também criei um curso de yoga no computador, porque a gente ficando muitas horas no computador, tem problemas na visão e problemas no corpo, especialmente na coluna, né? Porque vocês podem observar outras pessoas e observar vocês. Normalmente, a grande maioria das pessoas fica assim no computador. O que acontece? A nossa cabeça é pesadinha, pesa uns 5, 6 quilos. Se a gente fica numa posição ereta, a cabeça se apoia na coluna e não cria nenhum problema, né? Fica tudo sossegado. Mas se você coloca a cabeça para frente, isso hoje acontece também com o celular. Eu vejo muita gente em restaurante olhando o celular ou na rua e a cabeça bem para baixo. Ora, aí é o pescoço que tem que aguentar o nosso peso de 5, 6 quilos de cabeça. Já imaginou ficar muitas horas carregando no pescoço 5, 6 quilos? Dá problemas na coluna. Então, no yoga no computador, eu dou orientações para a pessoa procurar ficar numa posição mais ereta e fazer exercícios para não ter problemas
na visão e também problemas na parte esquelética e muscular, né? Recentemente eu vi uma pesquisa feita na Europa que mais de 70% de pessoas, principalmente jovens, estão tendo problemas de miopia por utilizarem excessivamente computador e celular. Porque aí ficam enxergando só 50 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros. Não olha para longe, aí fica com miopia, que é dificuldade para enxergar para longe. Então eu gosto de dar esses cursos porque me ajudaram bastante, né? E já ajudaram bastante pessoas que eu tratei ou que eu fiz o curso. Então, se vocês quiserem, e um curso que eu criei também, chama Neuróbica e Ginástica Mental. Porque eu li alguns livros, né? Neuróbica são exercícios para a gente exercitar o cérebro e melhorar as atividades cerebrais, memória, criatividade e o funcionamento do cérebro, né? Então são exercícios que a gente chama de exercícios mentais. E tem exercícios físicos também, de um livro maravilhoso, Longevidade do Cérebro, que é um médico americano que se ligou numa religião da chinesa, uma religião da Índia, e aí também estudou as práticas terapêuticas indianas e chinesas, e ele trata pessoas com Alzheimer e diz que tem muito bons resultados. E o livro dele, Longevidade do Cérebro, é muito interessante. Também tem alimentação saudável para o cérebro, práticas corporais saudáveis para o corpo e para o cérebro. E ele indica também produtos naturais para a gente tomar algumas coisas, ginseng e outras coisas assim. Ele diz que tem muito bons resultados para manter a saúde do nosso cérebro, mesmo depois de 60 anos, 70 anos. E ele diz que também tem bons resultados com pessoas que estão no início do mal de Alzheimer. Então, ele também tem umas práticas mais ou menos parecidas com as de yoga para trabalhar o cérebro e melhorar a saúde do cérebro. Então, eu também adaptei esses exercícios no meu curso de neuróbica e também adaptei exercícios de yoga sentado. E também uma prática que é muito interessante de um livro que o título é Ginástica Cerebral. Então, eu gosto de dar esses cursos. Vocês viram que eu indiquei uns 4, 5 cursos que eu dou as aulas. Se vocês quiserem mais informações sobre os cursos, pode mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br ou telefonar para o 3063 1115. Aí eu digo mais coisas sobre os cursos e também datas, locais onde eu vou dar os cursos e a forma de pagamento. E também vocês podem procurar, ligar aqui para a Pax ou ver o site. Eu recomendo que vocês vejam o site aqui da Pax, porque tem muitas atividades muito interessantes, né? E o site é www.pax.org.br. Aí dá para vocês acompanharem as atividades que tem aqui, que são ótimas, e
Eu já falei, né, que na sexta-feira eu venho assistir o yoga do riso e pretendo ter um pouco mais de tempo livre para assistir trabalhos da Carmen Ballesteros, de outras pessoas que trabalham aqui. Tem inclusive atendimentos terapêuticos, né? E tem muitas práticas gratuitas que tem que trazer só 1 quilo de alimento ou alguma doaçãozinha assim, que depois a Pax doa para associações ou pessoas que precisam de auxílio. Então, eu repito, né, que é interessante vocês começarem a experimentarem, começarem a fazer o diário das coisas boas da vida da gente, porque eu tenho sentido que é muito legal. Porque aí quando tem alguma coisinha ruim que acontece na vida da gente, para a gente não ficar muito preocupado e depressivo, a gente pega o diáriozinho e vai olhando muitas coisas de boas que aconteceram na vida da gente. E aí a nossa disposição melhora bastante, nós ficamos aceitando que existem coisas ruins que acontecem, mas também existem coisas muito boas. A mesma coisa é com doenças, né? Se a gente ler livros que eu gosto muito do Yogananda, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele diz: mesmo que um médico diga para você que a sua doença não tem solução, que você vai morrer, você não fique super preocupado com isso e se ligue com Deus, que você vai ter chance de se curar dessa doença. Eu acho que com certeza isso é muito interessante para a gente fazer, né? Como eu falei para vocês, eu já não uso óculos de grau por causa dos exercícios e tenho saúde boa porque recebo muitas terapias. Agora, recentemente, eu comecei a receber, já recebi 2, 3 sessões da Paula, do Espaço Okido, que é shiatsu facial. E eu achei uma coisa muito interessante, porque depois da segunda sessão, ela tirou uma foto do meu rosto e disse: daqui, quando eu acabar as 10 sessões que eu faço de shiatsu facial, aí eu vou tirar a sua foto da época e você vai comparar as suas 2 fotos do rosto. Eu achei interessante porque eu já observei e achei que já rejuvenesci uns 2, 3 anos no meu rosto. Então, se vai ter mais, porque eu tenho observado que muitos idosos têm uns problemas no rosto, assim, né? Então, eu acho muito interessante conhecer o shiatsu facial, fazendo as sessões com a Paula do Okido. Pode me ligar que eu dou o contato dela também. E também ela tem um livro com os exercícios que a gente pode fazer para conservar a saúde do rosto e não ficar muito envelhecido. Então, estamos chegando ao fim. Eu volto a dizer, o título do meu jornal com as crianças é esse aqui: com as crianças está a minha esperança de um Brasil melhor. Porque atualmente está todo mundo, um monte de gente dizendo que o Brasil não tem solução, e eu acho isso um besterol. As crianças estão aí. A única coisa que eu acho um pouquinho complicada, encerrando, é que hoje no Brasil já tem mais cachorros do que crianças. Eu não tenho nada contra os cachorros, mas acho melhor ter mais crianças. Então, bom dia e até a próxima semana, na quarta-feira, às 11 horas, a nova edição do Jornal Alternativo na TV Pax.
Bom dia, boa semana para vocês, espectadores e espectadoras. Eu repito o meu telefone, 3063 1115, e o celular j.alternativo@uol.com.br. O e-mail, né? Não é o celular, é o e-mail. Celular eu não tenho, uso muito pouco só para ligar para minha filha. Bom dia e até a semana que vem.